Você já imaginou como seria trabalhar com Photoshop há 30 anos atrás? Fica ligado aqui no vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, eu sou o Homero e esse é o canal Traceja. O Photoshop completou 30 anos em 2020 e é realmente o maior software de edição de imagens, fotografias e talvez seja o mais versátil dentro dessa nossa área. Só com ele já dá para se virar muito bem na grande maioria dos trabalhos, né? Criação de layouts web, tratamento de fotos, montagens e até ilustrações. Bom, mas tudo isso começou mesmo com dois irmãos, Thomas e John Knoll, no final dos anos 80. Thomas fazia sua tese de doutorado em computação em 1987 e criou um programa para exibir e manipular imagens digitais. Seu irmão trabalhava com efeitos visuais para filmes e achou interessante também para aplicar esse programa nos trabalhos que ele fazia. Mas inicialmente eles fizeram também o programa só para uso pessoal mesmo, eles diziam que estavam se divertindo com aquilo ali. O primeiro nome do programa foi Display. E já em 1988 eles começaram a acreditar que isso poderia ser um grande produto comercial e mudaram o nome para Photoshop. Teve uma primeira versão beta só de uso pessoal, mas eles começaram a buscar também parceiros para comercializar, e uma segunda versão chegou a ter 200 cópias distribuídas. Em 1989 eles fecharam acordo com a Adobe, e enfim foi lançado então o Photoshop 1.0 no início de 1990. O software foi um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas nos anos que seguiram, né? E sempre lançando novas versões, com mais ferramentas, atualizações, até chegar nos dias de hoje. Então eu vou usar o Photoshop 1.0, né, para fazer uma arte aqui para vocês. Então primeiro eu vou entrar nele para me ambientar e fazer alguns testes e depois a gente parte para a arte. Aí ó, macOS 9. Então eu estou usando um emulador, né, para conseguir rodar ele de um Macintosh antigo. Olha o ícone aqui. A área de trabalho é bem parecida, já tem mais ou menos a disposição desses computadores mais novos, né. Então eu vou abrir aqui o Photoshop. Então, para usar ele, eu converti as imagens também, porque ele não funciona com esses formatos habituais que a gente tem de imagem, então eu salvei em TIFF. Eu vou abrir aqui essa imagem para a gente ver. É muito legal, parece aquelas crianças de hoje em dia quando vê videogame antigo, máquina de escrever, né? É a imagem de um carro antigo. Essa disposição de janela também, de arrastar, puxar, bem parecido, né? A barra de ferramentas também é muito parecida, se mantém como era, né? Desde os primeiros, né? Só tem menos ferramentas, né? Realmente ele não tem camadas, ele trabalha com o que você fizer, vai fundir tudo na imagem diretamente. As ferramentas de seleção, deixa eu ver aqui, cortar, já funcionava todas as ferramentas de seleção. Já funcionavam perfeitamente, ó. Ferramenta de laço, varinha mágica. Bastante coisa já, né? Deixa eu pôr um texto aqui para ver. Ele abre uma caixa de... Ele abre uma caixa de texto, você digita o texto, seleciona o tamanho, a fonte... Muito legal. E coloca. Realmente é muito mais trabalhoso, mas você não consegue pôr diretamente no layout, né? E ele fica rasterizado, né? Você também não consegue acessar a fonte. Então quando você põe, não tem como acessar a fonte. Aí se você for colocar aqui, já vai colocar outro texto. Ele só dá o desfazer uma vez. Aí realmente é complicado. Ele só desfaz uma vez só. Então não tem camadas, ele só desfaz uma vez. Sabia não? Deixa eu dar uma olhada aqui no Color Picker. O Color Picker é igualzinho como é hoje em dia também, né, nos softwares. O pincel. Deixa eu ver se tem. Tem as funções de pincel, os tamanhos e tal. Bastante coisa, é bem impressionante para a época. Meu teclado não funciona nesse emulador, então tem que ir tudo aqui diretamente no menu aqui. Muito legal.
A borracha, ó, então percebam, se apagar vai ficar a cor de fundo, então não tem como edit. Você só tem um Ctrl Z e a imagem se funde, então é bem complicado, você tem que pensar muito antes de fazer. Esse emulador também, eu vou deixar uns links aqui, quem quiser baixar, não é muito fácil de instalar, mas quem quiser tentar também, para brincar um pouco, para ver como é que funciona, é só clicar. Vou ver o gradiente aqui também. Muito bacana, ele já faz um gradiente com a cor principal e a cor de fundo, né? O ajuste dos níveis igualzinho já também, mesma caixa. Você ajusta e dá um preview aqui. Ajusta e dá um preview. Muito bom. Então é o seguinte, pensei em fazer uma arte realmente dos anos 90, né? Algo que remetesse diretamente àquele ano. Então eu vou fazer uma arte da figurinha do álbum da Copa do Mundo de 1990. E eu vou fazer do capitão da seleção da Alemanha, que foi campeã, o Lothar Matthäus. E então eu vou fazer ali, vou tentar reproduzir a figurinha da Copa nesse Photoshop 1.0. Deixei acelerado, né, para ele ficar mais rápido, só que eu vou narrando mais ou menos assim o que eu fiz. Primeiro eu tentei abrir um arquivo no formato mais ou menos da figurinha, né, para já deixar naquele esquema. Essa foto do Lothar Matthäus eu não achei, e ela inteira, então ela só estava dentro da figurinha. Então eu peguei uma foto dele da época também, parecida, né, com essas fotos que o pessoal costuma usar em figurinha, assim, que os jogadores estão perfilados. E aí, você percebe que eu usei os ajustes também, que já tinham nesse Photoshop, né, os níveis ali, só para aumentar um pouquinho o contraste, assim, da foto, né, melhorar um pouco a qualidade da imagem, porque ela estava assim muito lavada, né? E aí eu já salvei esse arquivo, só para já deixar ser salvo. Então esse arquivo eu usei de base para conseguir fazer a figurinha. Como ele não tem camadas, então eu deixei esse arquivo de base como se fosse assim, eu vou jogando tudo que tiver aí dentro, mas a imagem já vai se fundir, né? Então a gente tem que pensar muito antes de fazer. E você vai abrindo vários arquivos. Essas janelas você vai abrindo como se fossem as camadas, e você depois, quando tiver tudo pronto, você vai colocando por cima. Então eu pensei em fazer primeiro aquela borda, né? Aí então eu pensei em fazer a borda de fora. Então eu fiz uma seleção, inverti uma forma para fazer aquela diagonal ali, aquele recorte diagonal. Ó, também a seleção também não sai para fora do palco principal ali, né, da nossa área de trabalho. Então, porque agora você consegue selecionar para fora, né, nesses novos Photoshop, mas então você seleciona ali dentro. E aí eu resolvi pintar de preto, porque o que eu pensei? Como ele não tem o stroke, né, a borda, não daria para fazer aquela bordinha preta ali, que tá bem pequenininha ali na parte entre o branco e a foto, né? Então o que eu pensei? Eu vou fazer um template preto, né, desse contorno, e aí depois eu uso o mesmo template preto, colo por cima e diminuo só um pouquinho para ficar essa borda preta, né? Então eu usei 2 vezes esse mesmo template. Então aí eu fiz o template, terminei de fazer ele, pintei certinho, que fica sempre umas bordinhas ali, brancas, né? Entre a seleção, e aí colei em cima diretamente da foto. E aí o que acontece? Quando eu tiro a seleção, aí já foi, né? Ele realmente está colado, ele volta só uma vez, que nem eu já disse, então dá para você dar um desfazer uma vez só, então você tem que pensar muito bem nas ações que você vai fazer. Aí o que eu fiz? Então eu inverti a cor, né? Deixei agora ele em branco e pintei o meio de preto, que agora sim eu vou fazer ali como está na figurinha, né? Então eu peguei as imagens também, o logo, agora eu vou abrir o logo da Copa da Itália de 1990, e percebam que também ali depois vocês vão ver as imagens que estão ali, tudo deixei na área de trabalho, eu tive que transformar elas todas em TIFF, né? Como eu já disse, ele não funciona com esses formatos de imagem, então ali só redimensionei ela, né, para colocar e consegui rotacionar.
Então tem essas mesmas funções, então não foi tão complicado. Acho que o mais complicado mesmo foi pensar nessa ideia de como fazer esse contorno, assim, que é um pouco mais complicado, realmente, porque tem que pensar muito bem as ações antes de fazer, para você para não dar errado, né? Porque não tem muita chance de voltar atrás, não. Eu peguei esse mascote, que era o mascote da Copa de 90, e ali também só reduzi certinho, eu copiei só selecionei o fundo e copiei só a imagem, então ele ficou transparente, ele tá um pouquinho saindo para fora ali na figurinha, entre o pé dele sai um pouquinho para fora da borda ali, então, e aí eu deixei do mesmo jeito. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer aquela parte de baixo também, né? Que tem aquela barra amarela com a borda preta. Então eu já usei o fundo como borda, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção um pouco menor do que o fundo para ficar a borda preta como tá lá na imagem, né? Aí eu também consigo ajustar só o tamanho. Mas é assim, soltou a seleção, já era, né? Já grudou a imagem. E aí eu abri um outro arquivo, agora a parte mais complicada, porque eu pensei em fazer realmente tudo. Então a bandeirinha também, né? A bandeirinha só que eu vou desenhar. Só que é bem complicado também de desenhar, o traço não sai direito, ele não tem aquele corretor do Photoshop, né? Que você passa, o traço já fica mais bem certinho, né? Então o que eu fiz? Eu fiz um traço e fui consertando ele com a borracha, para usar um traço padrão ali, porque são traços parecidos, né? Vão ser 4 traços ali. Então eu primeiro moldei esse traço para deixar ele bem certinho, né? Apaguei com a borracha. E aí o que eu fiz? Eu peguei depois, aí eu apaguei certinho, né? E aí eu copiei ele, fui copiando e fui duplicando, né? Aí eu copiei e fui colocando para ficar os 4 traços ali da bandeira, né? Olha lá. E aí agora eu fiz os traços de fechamento com normal ali, eu pintei eles, né? Essa ferramenta de desenho é bem simples e não é tão fácil de usar como é hoje em dia, né? E aí eu fui pegando ali com conta-gotas e pintei a bandeira com as mesmas cores. Aí só dando uma acertada para tirar ali aqueles espaços que ficam, né? Quando você pinta. E aí o que eu fiz? Também pensei do mesmo jeito que eu pensei no fundo, nesse template da figurinha, eu pensei ali para colocar a bandeirinha. Aí, primeiramente eu colei, né, o template já no fundo. E aí eu fiz aquele esquema que eu falei, ó, por exemplo. Aí eu aumentei um pouquinho essa borda da figurinha para aparecer de fundo aquela outra borda preta que eu tinha colocado mais ou menos na mesma posição. E aí ficou uma borda que era o que eu queria, né? Ficou esse stroke, essa linha preta delimitando ali. Foi a única forma realmente que eu achei de fazer, pode ter outras, mas eu resolvi fazer dessa forma. E aí agora com a bandeirinha eu vou fazer a mesma coisa, né? Então eu vou pegar a bandeirinha, vou selecionar ela só e vou fazer porque percebe ali que ela também tem uma borda branca, tem a bandeira, uma borda branca maior e uma borda preta pequenininha também ao redor da borda que está na parte branca, né? Então eu diminuí ela. Aí o que eu fiz? Eu selecionei também e dupliquei. Só que aí primeiro eu vou fazer então a borda preta, que é a que vai fazer aquela bordinha fininha ali, né? Eu vou colocar a bandeirinha preta exatamente no mesmo lugar para fazer a borda preta ao redor de tudo. Olha lá, então eu pus ela ali e agora eu vou preencher a parte que ficou sobrando ali embaixo com preto, né? Aí também eu consigo, tem vários tamanhos, né? Isso aí já existia, vários tamanhos do brush ali. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colar uma bandeirinha branca. Então eu pintei de branco ali dentro da seleção. E agora eu vou copiar e vou colar ali em cima.
Realmente é um desafio fazer isso. Você tem que pensar muito. Confesso que eu fiquei pensando um tempão para fazer isso e deu várias vezes errado e eu fui testando para ficar de um jeito que desse certinho do início ao fim, né? E aí então eu consegui, aí eu selecionei, só preenchi ali, então já viu, ficou o espaço branco com a borda preta ao redor. E aí o que eu fiz? Aí também eu pintei só para preencher ali embaixo para ficar igualzinho e aí no final foi só selecionar a bandeirinha, né? E selecionar a bandeira da Alemanha colorida e copiar e colar ali em cima e lá, eu colei e posicionei ela no lugar ali um pouquinho menor que aquele espaço em branco, então ficou a bandeirinha e a borda branca e a bordinha preta ao redor, juntando com aquela outra borda preta da figurinha ali, né? Então realmente é um desafio porque você tem que pensar, como não tem camadas, você não pode ajustar depois, então você tem que já o trabalho de pensar muito antes. E aí foi a parte que eu coloquei o texto, né? Então eu digitei ali, então esse nome, né? Também porque a Alemanha ainda era separada, Alemanha Ocidental, né? Oriental. E aí o nome dele no final também, o teclado não estava funcionando nesse emulador, então não dava para fazer os comandos direitos, os comandos estavam tudo errado, assim, diferentes, então eu fiz na mão ali mesmo os pontinhos, aquele trema que vai no alemão ali do Matheus, né? E aí para salvar também, que nem eu disse, tem só esses formatos, não tem os formatos mais usuais que a gente tem hoje em dia, JPEG, PNG, então eu salvei ele em TIFF. É isso aí, pessoal. Realmente é bacana de ver como tudo começou. É uma viagem no tempo. Espero que vocês também tenham curtido. Eu comecei no Photoshop na versão número 7. E você que trabalha aí com Photoshop, diz aqui também nos comentários a versão que você começou a utilizar. E agora não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um joinha se gostou do vídeo, toca no sininho também para ver todas as novidades. E valeu, brigadão, até mais!